E aí, pessoal, beleza? Maravilha com vocês? Espero que tudo esteja ótimo aí com todo mundo. Estamos aqui, mais um vídeo dentro do meu canal aqui, falando sobre música, aprofundando sobre música. E olha que legal, as fábricas de instrumentos já podem parar de produzir, porque nós encontramos a solução para quem nunca aprendeu a tocar um instrumento de verdade, para quem nunca conseguiu, de fato, ser um instrumentista bacana, e agora já não precisa nem existir instrumento mais. Que coisa legal, né? Bacana demais. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva para a gente poder trocar mais ideias, para a gente se conhecer mais, para a gente falar mais a respeito dos temas musicais. E, por exemplo, uma novidade como essa, né? As fábricas de instrumentos não vão precisar mais fabricar instrumentos, todas vão poder fechar. Que maravilha, que coisa boa. Gente, é claro que tem sarcasmo nesse meu comentário, né? Nesse meu conteúdo aqui. É óbvio que é sarcástico esse comentário. E eu quero pedir a você que venha comigo num raciocínio. Quero convidar você para vir comigo nesse bate-papo aqui que a gente vai trocar de ideia, porque eu quero explicar para você por que eu tô falando desse tema e como que eu tô começando assim, por que eu tô começando assim com esse ar sarcástico, né? Dizendo que não precisa mais das fábricas de instrumentos continuarem, elas todas podem fechar, porque encontramos a solução definitiva. Como eu disse, mais uma vez, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né? Ative o sininho aí também para você receber notificações. Se você puder, deixa um comentário ao final do vídeo, deixa o seu joinha e compartilha com alguém que vai estar me ajudando, beleza? Então, gente, vamos lá, vamos conversar um pouco. Esse assunto não é exatamente sobre o monopólio das marcas de instrumentos, mas esse vídeo é sobre inteligência artificial. Pois é, mais uma vez eu venho aqui falar a respeito de inteligência artificial e alertar você que ama a música para pelo menos para um nível de pensamento, para um lado, né, de raciocínio que seja, pelo menos assim, de precaução. Porque, na verdade, a gente está vendo aí muitas pessoas extremamente entusiasmadas com a inteligência artificial generativa de música. Pessoas que estão, assim, apaixonadas. Inclusive, os apaixonados provavelmente não vão gostar desse conteúdo que eu estou preparando aqui, né? Provavelmente vão contestar, provavelmente vai ter alguém que vai ter uma argumentação e o que eu posso fazer, né? Eu não posso fazer nada. Se a pessoa quer argumentar uma coisa que parece ser muito óbvio, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é deixar a minha opinião, né? E não estou deixando a opinião, que fique claro, não estou deixando a opinião no canal de ninguém, não estou deixando a minha opinião em um vídeo de ninguém, não estou deixando a minha opinião de uma forma assim invasiva. Estou deixando a minha opinião no meu canal, né? Dentro da minha playlist e fazendo aqui minha opinião naquilo que me compete, que é a parte de música, beleza? Gente, é muito sério a questão da inteligência artificial generativa. Eu já falei aqui em outro conteúdo, né, ou mais de um até, o quanto que eu admiro a qualidade da inteligência artificial que gera música. Eu acho, assim, incrível, é sensacional. Não tem como eu falar que aquilo é ruim, porque não é. Quando estava começando ainda, quando começou a surgir os primeiros anúncios aqui para nós, né, no Brasil, a respeito desse assunto, eu já fui pesquisar, já fui testar e já vi que era uma coisa incrível, sensacional. Realmente é uma coisa espetacular. A qualidade da composição está melhorando cada vez mais, né? Ainda não é aquela composição assim, aceitável 100%, mas a composição está melhorando a parte de letra, né? Principalmente para o português. Então, talvez no inglês ou em outro idioma, talvez já seja mais coerente, né, a composição. Mas tá melhorando e vai ficar perfeito, não tem dúvida disso. A parte instrumental, meu Deus do céu, como é boa a parte instrumental. E a parte da produção, então? Gente, cada arranjo, cada ideia, cada nuance, né, na música, né, é uma dinâmica muito legal. E para as pessoas que amam música, essa música plastificada, né, que vem se produzindo aí nos últimos 15, 20 anos, a qualidade de som é sensacional, né? Considerando isso que eu estou falando, para quem gosta de ouvir música no plástico, né? É sensacional, assim, é muito bom. Então, assim, não, a discussão não é a qualidade. A discussão, né, o comentário aqui, a preocupação não é com a qualidade. A preocupação é com a cadeia musical. A cadeia musical. As pessoas, né, como eu disse, os apaixonados pela inteligência artificial, as pessoas que estão se sentindo assim, no verdadeiro oásis da música, porque existe hoje a inteligência artificial, eles se sentem libertos dos opressores, como as gravadoras, por exemplo. Né? Semana passada eu vi um vídeo em que uma pessoa assim, de alguma relevância no mercado musical, sobretudo aqui na internet, a pessoa falando que não vê problema em a inteligência artificial ter sido treinada pelas músicas que existem, né, dos artistas das grandes gravadoras. A inteligência artificial modela a sua composição a partir do material das grandes gravadoras e ele não vê problema, porque quem está digitando o prompt é ele, é o sentimento dele, a ideia dele. O prompt dele é muito perfeito, o prompt dele é detalhado, então ele está sim produzindo música e ele não vê problema, uma vez que aquele prompt dele dirige a inteligência artificial a copiar fragmentos de músicas de artistas das grandes gravadoras. E por que ele estava falando isso? Porque a Warner, né, a Warner Music, eles entraram com um processo contra o Suno, né, se eu não me engano, não foi o Suno, não, foi uma outra empresa. Eles entraram com um processo e eles conseguiram derrubar 70 mil músicas em que os analisadores conseguiram perceber fragmentos de músicas da Warner. Né? E aquele vídeo que eu assisti, o influenciador ali estava falando que não tinha problema. Qual que era o problema? Gente, tem um problema muito grande. Tem um problema grande. Existe um problema muito grande. Que o problema é que essas músicas que estão sendo, são catálogos das grandes gravadoras, e essas que estão sendo geradas a partir desses catálogos, essas músicas têm um compositor,
Essas músicas têm um intérprete, essas músicas têm os executantes, essas músicas têm o produtor, o arranjador, o engenheiro de mixagem. Tem muitas pessoas por trás, ou seja, existe a arte de muita gente por trás daquilo ali e que a inteligência artificial não está nem aí, né? Ela não está nem aí, ela simplesmente copia e põe para fora. O problema também, ali naquele vídeo, né, além do conteúdo do vídeo, eu fui ler alguns comentários de algumas pessoas falando coisas do tipo assim, o que é a música, mesmo feita por um humano, se não a influência de ter ouvido uma outra? Né? Ou seja, quando eu crio uma música, eu estou criando uma música porque eu fui influenciado por um outro som que eu ouvi. Realmente, eu não tenho como negar isso também. O problema é que quando uma música me influencia, e vamos dizer assim, ela vai influenciar mais 1000 artistas, né, a compor algo parecido com aquela música, ou tendenciada naquela música. Vamos dizer, 1000 artistas no mundo foram influenciados por aquele som, por aquela música, por aquela ideia. Para isso acontecer, para esses 1000 serem influenciados, para esses 1000 conseguirem produzir alguma coisa, para esses 1000, além de compor, gerar um fonograma, lançar isso demanda uma escala de tempo, né, que a gente tem que considerar que ela vai, no mínimo, gastar semanas. Já a inteligência artificial, não. São segundos. Segundos, a inteligência artificial se modela a partir da arte de outras pessoas. E, além disso, ela pode multiplicar essa modelagem em centenas de milhares de reproduções no mesmo dia. Então, assim, é uma preocupação, não é com o fato dela gerar a música, não é com o fato dela fazer a modelagem na música de alguém, um artista de uma grande gravadora. Essa não é a preocupação. A preocupação é qual é o limite para isso, qual é o freio para isso, qual é a ordem natural das coisas para isso acontecer. E uma vez que isso começa a acontecer, igual já está acontecendo, as marcas, elas precisam se posicionar. Não tem como. As marcas, elas precisam se posicionar, porque uma situação descontrolada vai desequilibrar o sistema como um todo. Não é uma pessoa, não é uma gravadora. Você já parou para pensar que, por exemplo, um grande nome de uma grande gravadora, existe toda uma cadeia relacionada com aquela grande marca, né, com aquele grande nome, né? Se você pega aí um artista mundial, por exemplo, vou falar aqui, estou me vindo na memória aqui, o YouTube, né, um artista mundial, de uma grande marca, de uma grande gravadora. Já parou para pensar em toda a cadeia musical que existe por trás do YouTube, né? Isso assim, eu estou falando de ponta a ponta, né? Quantas pessoas estão sendo colocadas de lado por causa do uso desenfreado da inteligência artificial? Já parou para pensar nisso? Mais uma vez eu digo, eu não estou falando contra a qualidade, não estou falando contra usar, quem quer usar, use à vontade, né? Use da maneira que achar que deve ser usado, né? Porque cada um toma conta de si, né? Mas eu estou trazendo aqui uma reflexão para que a gente possa compreender. Agora, como eu comecei falando no vídeo, e as fábricas de instrumentos? Aí você me pergunta, o que as fábricas de instrumentos têm a ver com isso? As fábricas de instrumentos não têm nada a ver com isso. Será mesmo, gente? Pensa só, uma marca conhecida, por exemplo, entre os músicos, a Fender, né? Todo músico, mesmo que ele seja de outra área, mesmo que ele não seja da guitarra, né? Ele conhece a Fender, né? Imagina só, quantas músicas estão sendo geradas por inteligência artificial, sendo lançadas, distribuídas, sem nenhum guitarrista colocar o dedo numa guitarra. Imagine só você, a Yamaha. A Yamaha, ela tem, por exemplo, dezenas de séries de teclados, por exemplo, e a Yamaha, ela permeia em todos os instrumentos, né? Os instrumentos de sopros, os saxofones, por exemplo, são dos melhores do mundo, né? Os pianos são os melhores um dos melhores do mundo, né? As baterias, as guitarras, os violões, as flautas transversais, né? As clarinetas. A Yamaha, ela está figurando assim em quase todos os setores, se não posso dizer em todos os setores, porque equipamento de áudio, equipamento de gravação, microfone, quase tudo a Yamaha está ali, né? Pensa você uma marca como a Roland, por exemplo, pensa você numa marca como a Kurzweil, a Nord, instrumentos musicais, né? A Tajima, nossa tão querida brasileira Tajima, pense só você na Giannini, pense você nessas marcas que são ícones, né, na música mundial, sem ter músicos para tocar seus instrumentos. Pare para pensar nisso. O que vai acontecer com as grandes marcas de instrumentos? Mas pelo menos a gente não vai ficar refém. Gente, se as marcas param de produzir instrumentos porque não vende mais, porque não precisa mais dos músicos para tocar, porque a inteligência artificial já aprendeu. Imagina isso, imagina onde é que o mundo vai parar. Pensa só como será o mundo. Alguém, lá naquele vídeo que eu falei que eu vi semana passada, alguém mencionou assim, o novo sempre vai acontecer, o futuro não pede licença e ele chega. Né? Tudo bem, gente, tudo bem. Eu tenho que concordar, não discordo daquele comentário também, mas eu preciso falar, eu preciso trazer aqui o entendimento dessa realidade. O futuro chega, o futuro não pede licença, ele chega. Mas você já parou, você que é da música, você já parou para pensar em um mundo sem instrumentos musicais? Você já parou para pensar num mundo sem a Fender? Você já parou para pensar num mundo sem a Korg? Já parou para pensar num mundo sem a Yamaha? Porque se a música agora, a solução da música, para que as pessoas se sintam libertas, é produzir música a partir de inteligência artificial, não vai ser necessário mais ter instrumentos musicais construídos. Ninguém mais vai precisar aprender a tocar.
Porque num outro vídeo atrás que eu falei, eu disse, a inteligência artificial, ela aprende muito rápido e ela tende a dispensar o uso da inteligência humana para ela poder dar sequência. Ela vai desenvolver, isso é natural. Tudo bem, é o natural. Mas o que eu estou te convidando é para o raciocínio. E se as marcas pararem de produzir? Eu duvido muito que esse vídeo chegue em alguém importante da cadeia, assim, das marcas de instrumento. Mas eu vou falar aqui, você que é um CEO da Roland, da Boss, um CEO da Tajima, um CEO de alguma marca de produção de instrumento musical e de equipamento de gravação, vocês precisam de alguma forma se mobilizar também para tentar, de alguma forma, não digo bloquear, mas colocar limites na questão da inteligência artificial generativa, porque senão os instrumentos musicais no mundo vão acabar. As pessoas não vão querer mais aprender a tocar violão, as pessoas não vão precisar mais aprender a tocar bateria, as pessoas não vão precisar mais aprender a tocar um saxofone, a tocar um piano. Por quê? Porque as pessoas entram ali na inteligência artificial, digitam o prompt, ela fala com a inteligência artificial o que ela quer e ela ainda usa a sua marca. Eu quero uma música iniciando com o piano, com o timbre do piano Yamaha, tal, e eu quero que ela soe dessa forma, como se fosse o artista tal tocando. Olha só como que a coisa é. E a inteligência artificial entrega a música. Ela vai entregar o som. A pessoa, ela pode, de repente, mudar um detalhe ou outro ali, fazer um ajuste ou outro, mas ela chega na perfeição. Né? Mais uma vez, a discussão não é sobre qualidade, a discussão é sobre ética. Porque, além de tudo, até onde eu sei, as empresas, as marcas, elas estão dando para o assinante, a autorização e dão para o assinante a licença de utilizar aquela obra como se fosse uma obra e um fonograma autoral. Né? Ou seja, a pessoa, a partir do momento que ela assinou, ali um mês que ela assinou, tudo que ela gerar, a partir dali, ela tem a licença para dizer que aquilo é dela. Né? Então, as gravadoras já estão se mobilizando para poder falar, opa, não é assim, não é de fulano de tal. Essa parte da música aí é do artista fulano de tal, do compositor ciclano. E os instrumentos, gente, e as marcas de instrumento. Olha, vocês estão usando o timbre clássico da Fender Stratocaster. Né? Vocês estão utilizando esse timbre clássico. Onde vocês adquiriram o direito de utilizar esse som? Olha, vocês estão utilizando o piano elétrico do Yamaha DX7. Onde que vocês, né, tiraram essa autorização? Olha, esse som de saxofone é o som do nosso artista fulano de tal, usando o Selmy Mark VI com a boquilha fulano de tal. Eu acho que as marcas de instrumento também vão ter que entrar nessa luta, em algum momento. Bom, se vão ou não, eu não posso dizer, né? Eu não sei dizer se vão ou não, mas que deveria, na minha opinião, deveria entrar. Deveria, porque senão vai mudar o mundo. E cá para nós, vai ser um mundo bem pior do que o que nós temos hoje. Né? Se o futuro do mundo musical é esse futuro que eu estou enxergando, um futuro de uma música que não é feita por ninguém tocando, nem ninguém cantando, desculpa, gente, mas vai ser um mundo bem mais chato. Hoje em dia, as pessoas não fazem música visceral mais, né? Que é aquela música que eu senti de fazer, eu quis fazer, eu gosto disso aqui, eu aprendi a gostar dessa forma. As pessoas não fazem música assim mais. Eu estou generalizando, né? As pessoas fazem música hoje naquele sentido. Olha, tal coisa disparou no mercado. Ó, esse jeito de fazer tá dando certo, o pessoal tá viralizando. Ó, tal e tal jeito tá lá na plataforma e tá nos top 10. Né? Então eu vou modelar naquilo que faz sucesso para fazer música. Isso não é música, isso é indústria, né? É indústria. E qual que é o erro, qual que é o pecado de fazer indústria? Não tem também. Não é essa a discussão. O que eu tô querendo dizer é que em todos os segmentos, as pessoas deixaram de fazer a música na essência. Qual que é a essência da música? A essência da música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma através do som. Eu sempre vou insistir em dizer isso aqui. Música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma através do som. E em todos os segmentos, essa essência está sendo deixada de lado. Inclusive, eu não vou terminar o vídeo sem fazer um comentário. Eu estava assistindo, hoje é segunda-feira, estou gravando esse vídeo, hoje é segunda-feira, no sábado, aliás, ontem, no domingo, eu assisti um vídeo de uma pessoa também que eu admiro, sabe? Eu sigo pelo conteúdo que ele faz, estou vendo lá, montando um painel de LED na igreja, lá dele, o Sérgio, né, o canal Criação Tática. Né? Eu gosto muito do Sérgio, vejo o conteúdo dele sempre que eu posso. É um menino ali, não tem 30 anos, com certeza. Eu, por exemplo, eu tenho mais tempo de ministério de louvor do que, provavelmente, do que ele tem de vida. E ele fez um comentário nesse vídeo de ontem, eu não vou deixar de gostar dele, de acompanhar, mas ele fez um comentário nesse vídeo que eu vi ontem que me deixou assim tão pensativo, sabe? Eu fiquei na hora, eu fiquei assim, puxa vida, que ele comentou algo assim, tava falando lá o negócio do palco, né, do altar, tal, aí ele falou assim, e gente, esse negócio de que se não tiver um amplificador, o guitarrista não toca bem, para com isso já foi, já acabou, aceita que dói menos, né? Ele fez esse comentário nesse teor, aceita que dói menos, não precisa desse negócio de amplificador, é uma questão de controle de som, tal. Aí eu na hora fiquei pensando, gente, o que é música? O que é música essencial? Música essencial é a arte de manifestar os diversos afetos da alma através do som. Eu, por exemplo, quando eu toco guitarra, se eu tocar uma guitarra sem estar ouvindo o som que eu estou tirando, o som que eu quero ouvir, a minha alma tranca. Não tem sentimento nenhum na minha alma, sabe? Assim, eu não consigo transmitir nada. Por exemplo, se hoje, eu quase não aceito convites para ir em igreja nenhuma ministrar louvor. Né? Vocês sabem que eu sou pastor, sou ministro de louvor, tenho um projeto chamado Louvorzão das Antigas, mas eu quase não aceito os convites. Sabe por quê? Porque quando é uma igrejinha bem pequena,
é uma igrejinha bem pequena, bem simples, tal, aí eu aceito, aí eu vou. Agora, quando é uma igreja que já está, assim, uma igreja maior, de médio porte, tal, com um som mais moderno, eu não aceito, eu não vou mais. Por quê? Porque eu não consigo transmitir nada ouvindo o som no fone de ouvido. Não consigo. Aquilo tranca a minha alma, aquilo me mata musicalmente. Sabe? Ah, aquele som todo no fone de ouvido, sabe? Ah, eu toco a guitarra vem com aquele som de linha, né? Aquele som esquisito, né? De fone de ouvido. Música, ela precisa ser feita na propagação do som, né? A música, o som precisa propagar. E se eu não estou ouvindo o som, eu não consigo. Eu não sei os demais, né? Mas eu não consigo. A minha turma também é todo mundo cabeça branca, né? Eu não tô com a cabeça tão branca, mas eu tô com a barba branca, dá pra você ver aí, né? A minha turma também é assim. A gente precisa de certa forma, a gente precisa de sentir a música visceral saindo de nós, né? A gente precisa disso. Vai no lugar, chega lá, cadê o amplificador do baixo? Ah, não tem. Cadê o amplificador da guitarra? Ah, não tem. Cadê a bateria? Ah, tá dentro daquele aquário, dentro daquela jaula lá, todo guardado, separado. Quase que tem um painel de LED na frente da cabeça do baterista para ninguém ver ele, nem ele ver ninguém. Gente, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda, né? Como que as pessoas perderam a essência de fazer a música no essencial. E a inteligência artificial está ajudando a acelerar isso. Mais uma vez, não é uma discussão sobre usar ou não. Não é um comentário sobre qualidade, né? É uma reflexão sobre o futuro. É uma reflexão sobre o que vai acontecer, onde que nós vamos chegar. Se a gente vai chegar mesmo ou não, eu não sei. Mas que, sinceramente, né, eu não quero que todos estejam presos nos anos 80, nos anos 90, né, onde eu vivi ali a minha adolescência, né, nos anos 90, foi uma delícia. Né? Sábado eu saí e comprei um sintetizador, né, típico, um monstro, né, um Korg 01/W. Né? Comprei esse instrumento, trouxe aqui para o estúdio, né, tá aqui, agora daqui a pouco eu vou dar uma limpada nele geral, vou fazer as ligações aqui do jeito que precisa. Eu não quero que todo mundo goste dessas coisas, não é isso. Mas eu acho que essas coisas, elas precisam ser respeitadas, né? Elas precisam ser respeitadas, e não é um respeito pelo que a gente vai ler na lápide da morte dessas marcas ou desses artistas, respeitado pelo que eles fizeram por nós, né? E a gente não pode deixar ou aceitar, permitir que um robô toque contrabaixo no lugar dos baixistas que nós amamos. Nós não podemos permitir que um programa de computador toque bateria no lugar dos bateristas que nos formaram, que nos trouxeram a experiência e o entendimento de que isso é legal e isso é humano, isso é fazer música de coração. Então, vamos pensar um pouco mais na música visceral e vamos em frente, beleza? Se você viu o vídeo até aqui, chegou até aqui, quero mais uma vez falar com você, se inscreva aqui no canal, porque a gente está sempre aprofundando no mundo da música. Se você puder também, deixa um comentário, né? Ativa aí o sininho, compartilha com mais alguém e nós vamos nos ver no próximo vídeo que a gente vai fazer aqui também. Um abraço, valeu demais!